Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que formou-se em Arquitetura de Interiores, é nessa área que é especialista em Arquitetura e Design de Interiores, foi para Londres, regressou a Portugal e pouco tempo depois de regressar a Portugal, assumiu a liderança da Viterbo Interior Design e, claro, já adivinharam. Tenho o prazer hoje de conversar com a Gracinha Viterbo. Olá, Gracinha, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Obrigada eu por estarmos hoje a conversar e vai ser um gosto, de facto, fazermos este caminho juntas. Dizia eu sobre os estudos. Estudou no Liceu Francês, rumou a Londres. Sim. Para estudar Arquitetura de Interiores. Sim. A minha pergunta é uma decisão muito específica, já há a haver aí uma influência também familiar, mas Sim. Desde cedo soube que era por aqui. Quando é que começou a perceber que este poderia vir a ser o seu caminho? Muito cedo, muito cedo. Claro que eu cresci dentro deste mundo, não é? Portanto, como sou mais nova, de 3 irmãos, bastante mais nova que os meus irmãos, minha mãe levava-me para todo lado. E eu podia não ter gostado, mas como associei sempre, se calhar, as cores, os materiais, à brincadeira, porque era muito pequena, 3, 4 anos, e estava no meio de uma pedreira, em segurança, mas a brincar, ou nos desenhadores a pintar plantas, ou a brincar com tecidos, ou rodeada de revistas de decoração. Na altura era o Architectural Digest e estrangeiras, que não havia portuguesas ainda, mas rapidamente houve. E então eu cresci no meio disso. Eu acho que quando se cresce é mais fácil termos tendência a explorar. Desde muito cedo, tenho a certeza que era criativa e que criadora depois, mas tudo o que era textura visual me chamava, não é? Portanto, tudo isso junto, eu acho que levou depois a uma tomada de decisão que foi muito fluida, eu tinha a certeza do que é que eu queria fazer. Estava a dizer que desde muito cedo percebeu que era criativa e faço o paralelismo, que é quantos adultos, não é, ainda dizem eu não sou nada criativo. Toda a gente de descoberta, é criativa, não é? Toda a gente é criativa. Não existe não ser. Agora, nutre-se ou não, é como tudo, é como a bondade, é como a paciência, é como qualquer virtude. A criatividade é uma virtude que se nutre. Ainda em Londres, juntou-se à equipa de uma famosa designer de interiores, que eu fui perceber quem era quando estava a preparar a nossa conversa, a Kelly Hoppen. Como é que surge esta oportunidade e como é que foi esta experiência? A minha fase de Londres foi de total descoberta. Eu saí de um meio muito seguro, que era Portugal, que era casa-escola, muito rígido, porque o Liceu Francês é um ensino militar, ao qual eu não me identificava nada, mas também não conhecia nada sem ser isso, portanto sempre aceitei e de certa forma me trouxe alguma estrutura e cultura geral, mas eu sei que eu não fui feliz ali. Tenho a certeza hoje em dia, com a minha idade, que não fui feliz ali, que tinha florescido ainda mais noutro lugar, mas não vamos falar do passado nesse aspecto, vou olhar para as coisas boas, e trouxe-me estrutura. E quando chego a Londres foi uma descoberta, foi em todos os sentidos. Sempre com aquela vontade, estou aqui para aproveitar, para absorver. Sou uma esponja, então além da universidade fazia cursos à noite. Havia anos que eu não vim em Portugal no verão porque fui fazer mais cursos que achava interessantes de outras coisas para complementar as coisas que eu gostava, porque sou multifacetada e acho que não se deve só fazer uma coisa. Acho que se tem vários interesses, todos se podem complementar. Eu fiz cursos de fotografia, de bookbinding, de escultura, de impressão, de tanta coisa que hoje em dia uso e que alimentou a minha criatividade. E pronto, aquilo foi fluindo em Londres. Fiz primeiro um curso no Central St. Martin's de um ano, que é um bocadinho, é quase obrigatório fazer esse curso em Londres para entrar nas universidades criativas. Depois escolhi Arquitetura de Interiores e fiz um bacharelato, um BA em Arquitetura de Interiores e depois fiz uma especialização numa escola muito conhecida de Interior Design que se chama Inchbald School of Design. E na Inchbald School of Design a Kelly Hoppen tinha sido alumni, antiga aluna, e houve uma palestra com ela. Eu gostei muito dela, identifiquei-me imenso com a força dela, foi assim, é isto que eu quero ser, é uma super mulher, gostei muito da filosofia dela de vida e falei com ela no final
e ela ficou com o meu contacto, eu fiquei com o contacto dela e depois quando acabei o curso eu fui entregar o meu CV e com outra aluna acabámos por ser aceitos a trabalhar lá. É muito curioso isso que a Gracinha está a dizer esteve na palestra e de alguma forma levantou a mão para mostrar a sua vontade e a sua predisposição. Sim. Até que ponto, não é? Que quando deixamos de levantar a mão as coisas acabam por não acontecer. Totalmente de acordo, 100% de acordo. Acho que na vida nada acontece. Eu costumo dizer, não levem a mal as pessoas que possam ficar ofendidas. Não é se Deus quiser, é se tu quiseres. E eu acredito mesmo que há coisas na nossa vida que só acontecem se nós quisermos. E se nós fizermos acontecer, se ficarmos sentadinhos à espera, não vai acontecer. E muitas pessoas, a autossabotagem vem de nós acharmos que vai acontecer, se pensarmos muito, e eu medito, faço tudo isso e adoro, porque acho que é um mundo interior a explorar, mas se nós não nos mexermos, as coisas não acontecem, se nós não mudarmos, nada muda. E isso faz parte de toda uma outra conversa. É. Talvez também por receio muitas vezes que as pessoas têm de ouvir não. Ou de errar. Tantas pessoas têm medo de errar. E eu acho que o ouvir o não, o errar, o não arriscar, vem exatamente de medos. E muitas vezes tudo o que nós queremos está do outro lado do medo, não é? Por isso levantei a mão. Quando terminou a sua experiência em Londres, decide regressar a Portugal, juntou-se ao ateliê que tinha sido fundado pela sua mãe. Sentiu que era aí que começava o seu grande caminho nesta área? Eu não penso a longo termo. É uma das coisas que eu tenho. Eu penso a curto termo. Portanto, eu não entro num sítio... Eu acho que isso traz imensas decepções na vida. Sou muito pragmática nisto e tenho... eu não gosto de chamar déficit. Tenho um superpoder que se chama, infelizmente, cientificamente, déficit de atenção, ADHD, e que eu adoro ter. Acho que não seria a Gracinha se não o tivesse. Aliás, somos uma família de ADHDers e os meus filhos sabem que é um superpoder. E então vimos as coisas, e é uma estratégia para quem tem ADHD, e a maior parte dos adultos tem, não está diagnosticado, sobretudo as mulheres, e fazemos as coisas em pequenos passos. Portanto, quando eu cheguei e tomei a decisão de voltar, fila, porque tinha começado o relacionamento com o meu agora marido, e a certa altura fez sentido eu voltar, porque senão também não acredito em relações à distância, não ia ter muito futuro, e eu decidi com ele que faria sentido eu voltar. Então voltei, pequeno primeiro passo, sem saber muito bem o futuro. Depois, segundo passo, ir para a Viterbo, e depois foram passito a passito acontecendo as coisas, e eu com a noção que carregava nos ombros se calhar um desafio bastante grande, porque a minha mãe era o ícone da sua época de decoração, e uma pessoa genial, e quando se é filha de qualquer pessoa que traçou o primeiro caminho, é sempre difícil conseguir-nos provar, sabendo que temos talento, sabendo que somos bons profissionais, que somos interessados, na altura sem experiência ainda, mas que queria aprender, que queria ser, tinha sonhos também, tinha metas, e há sempre esse desafio de não estarmos a desbravar caminho, mas estarmos a dar continuidade. Isso é a história de todas as empresas familiares da segunda geração, que é o nosso caso, de meu e do Miguel, meu marido, e pronto, e foi toda uma aprendizagem de saber ser eu. Acho que no princípio tentava ser igual à minha mãe. Hoje em dia vejo fotografias, e tive uma cliente engraçada que me chamou a atenção, vi uma fotografia e disse: que engraçada, a Gracinha aqui ainda não a tinha encontrado. E logo nos primeiros anos eu vi a fotografia e disse: ela tem toda a razão. Eu não estava eu, mas era a forma de eu estar a explorar quem é que eu era. Eu acho que todos os profissionais no início fazem isso, exploram quem são, passito a passito, as coisas foram acontecendo e cá estamos. Deixe-me só voltar ao que respondeu, porque começámos a conversar há pouco tempo, mas a Gracinha converte muito uma potencial debilidade num superpoder. Sim. E se transpusermos isso para o lado das organizações, quantas vezes aquilo que fazemos não é exatamente o contrário daquilo que está a dizer que faz? Sim, sim. E a diferença que isso de facto pode fazer no dia-a-dia das pessoas, das organizações, porque apontamos... Era muito mais fácil dizer: eu tenho um problema diagnosticado que é déficit de atenção, mas não é do um que problema. dizer
não é? Sim, O sim. mais comum é Sim. ser descrito dessa Sim. forma do que dizer nós temos um superpoder. Depende do mindset que se tem. Eu acho que eu misturo muita coisa, mas está tudo interligado, somos todos um. E o que eu quero dizer é, sim, pode-se olhar para tudo como um defeito ou uma qualidade, tudo, não é? Como um gosto, não gosto. Eu vivo e treinei e saí de um mindset fixo para um mindset em crescimento, um growth mindset. É uma nova linguagem de pensar e uma nova linguagem de comunicar. Em Portugal, nós vivemos numa sociedade maioritariamente tradicional, é a nossa cultura, temos uma cultura tradicional e com mindset fixo. O mindset fixo olha para as coisas assim, preto, branco, bom aluno, mau aluno, gosto, não gosto, deficiência ou qualidade. E nós não somos isso. Nós somos seres em contínuo crescimento, que podemos pegar em algo e fazer disso outra coisa. E eu, por exemplo, quase que faço questão em contratar pessoas com ADHD, porque com ADD em português, eu vou dizer alguns inclusivos e porque troco um bocado as palavras, mas porque eu acho que são pessoas, ou com dislexia, são pessoas super visuais, super criativas, que têm um super poder de visualização e de organização mental, sem precisar de cadernos, de listas. São pessoas que têm uma memória incrível, uma memória fotográfica, sobretudo, e visual, e eu não acho de todo isto um déficit mesmo, mas também acho que não sou a única. Acho que há um mundo lá fora de pessoas e de países com mindset de crescimento, com growth mindset, que acham mesmo, por exemplo, na escola dos meus filhos em Singapura, eles faziam questão que 50% dos educadores tivessem condições que os alunos poderiam ter. E orgulhavam-se de explicar e dizer, eu também tenho. Ou seja, os alunos, vocês não estão sozinhos, vocês não são os aliens, nem são menos por o ter. Vamos lá ver como é que vocês podem aprender e um dia mais tarde trabalhar com outra forma de adquirir a informação, porque é o que é. Nós adquirimos a informação de forma diferente. O conceito de growth mindset aliado à liderança pode ser, sem dúvida, um fator crítico de sucesso e de diferenciação de uma organização? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, hoje em dia, quem não o faz fica para trás. Porque eu acho debilitante, é assim que se diz, ou debilitativo, não sei, debilitante, a pessoa que pensa, olha para outra e julga, em vez de pensar como é que eu a posso ajudar a crescer. Não me passa pela cabeça uma pessoa fazer um erro na nossa organização e eu não ver um patamar e um potencial de crescimento ali. O que é que vamos aprender com isto? O que é que eu posso aprender, Gracinha, com isto? Como é que eu posso fazer diferente? Como é que aquela pessoa pode crescer? Como é que vamos crescer juntos? Ficamos mais fortes. Como é que no século XXI as pessoas não se estão a informar com toda a informação que há, a comunicar, a pensar e a orientar as outras pessoas neste formato? Falou há bocadinho que uma cliente, uma vez identificou numa fotografia, disse que a Gracinha aqui ainda não se tinha encontrado. O facto de ter ficado com um legado que vinha da sua mãe, e estamos a falar de uma empresa familiar, não é? A passagem deste testemunho. Como é que sente que foi o caminho, não só para assumir esta liderança, mas sobretudo para criar essa sua própria identidade? Muito do caminho, na outro dia estava a pensar nisso no carro, muito do caminho foi espontâneo, mas não foi. Era isso que eu... Ou seja, eu acho que sou uma pessoa sensível por natureza, tenho empatia, não é? Sou observadora, sempre desde pequena, é um traço que eu tenho. E no enquadramento destas três coisas, fui tomando decisões e escolhas, e essas escolhas têm consequências, não é? Todas as escolhas que nós fazemos na vida têm consequências. Estou sempre a dizer isso aos meus filhos. E as escolhas que eu fui fazendo foram orientando, sobretudo, para mim era sempre muito fácil perceber e analisar onde é que eu não queria estar, com quem é que eu não queria estar, e isso empurrava-me para onde eu queria estar e com quem eu queria estar. Basicamente, de uma forma muito geral, foi assim que eu fui moldando o meu caminho. Foi muito fácil eu perceber como é que eu, por exemplo,
como é que eu posso dar mais? É uma coisa que eu estou sempre a pensar. Ou seja, para mim, o meu trabalho não é vender móveis e fazer coisas bonitas e brincar com materiais, é ajudar vidas, elevar momentos, criar memórias inesquecíveis. E são 2 milímetros de diferença no meu pensamento entre estar a escolher peças e coisas e estar a pensar na pessoa com quem eu conversei e perceber quais é que são os seus desafios. Há uma psicologia por trás disto, de onde é que ela vem, ou eles, família, ou casal, onde é que estão, o que é que eles querem com esta mudança, qual é a direção que eles querem tomar. Os códigos e os resultados são infinitos, porque as pessoas vêm de lugares diferentes, de culturas diferentes, com histórias diferentes. Então eu só consigo criar resultados diferentes. Por isso é que quem vai ao nosso site só vê uma esquizofrenia de estilos, porque são histórias de pessoas concretas, reais, e foram criadas para elas. E é essa a minha intenção, é pegar sempre em algo e acrescentar, não só fazer por fazer. Eu acho que isso me ajudou muito na minha carreira a chegar onde cheguei. Isso implica também aquilo que estava a dizer, o tema da psicologia que está por trás, porque isso implica um processo de conhecimento de quem é que tem à sua frente, da história dessas pessoas, das experiências, para depois tentar transpor uma parte da sua identidade que junta à identidade do cliente, de alguma maneira. Eu não tenho ego nesse aspecto todo. Acho que há muitos criadores que têm o ego de deixar uma parte de si. Eu, se deixar, deixo emoção, porque choro sempre no fim quando entrego os projetos e tenho que cortar o cordão umbilical, porque vivo intensamente, é quase como um ator ou uma atriz que entra tanto no seu personagem que às vezes custa alargar quando chega ao fim do filme, e tenho quase um processo psicológico que me ensinei. Isto não é meu, isto é a história deles. E está entregue, missão cumprida, vamos para o próximo. É quase como se eu criasse, como uma escritora ou um ator, uma atriz, uma história, um cenário, mas para vidas reais. Quão fácil é, isso que acabou de dizer, que eu acho muito, muito interessante, eu estou a fazer algo para o outro e eu tenho que retirar o meu ego desta equação. Sim. Não, é fácil fazer isso? Eu não sei se é fácil para os outros, é um treino, como tudo. Eu acho que tudo na vida se ensaia. Uma conversa, um encontro. Eu trabalho imenso em mim e é uma coisa que acho tão importante. Nós não paramos de crescer aos 18 e aquela coisa do eu sou assim, ou já falámos do sempre foi assim, e limita muitas pessoas. É o mindset fixo. E eu trabalho muito em mim para saber dar aos outros. Ou seja, eu para conhecer e entender e analisar, porque eu trabalho com vidas e com pessoas, não só no escritório com a minha equipa, como com os clientes, eu tenho que me conhecer muito bem a mim antes para poder ser o melhor possível e me poder adaptar em situações diferentes com pessoas diferentes. E isso é uma ferramenta que se aprende, que se treina. Não acho que seja difícil ou fácil. Acho que se vai crescendo e ganhando reflexo. Tudo o que se treina fica um reflexo. Ao princípio não é óbvio, é como os nossos músculos, não é? Quando vamos ao ginásio, às vezes estamos ali 6 meses e não vimos resultado nenhum, e se calhar de repente, 1 ano e 2 meses depois, tenho um bocadinho de músculo, e olha, não me lembro quando o meu filho, que agora é só abdominais, dizia: mãe, tenho um abdominal. E eu: boa, Santi, boa. Agora vamos trabalhar o próximo. E isso é a vida. É criarmos aqueles músculos, não é? Que precisamos, sem estar a pensar se é difícil. Vamos ensaiar, vamos treinar, até fluir. A expressão do sempre foi assim, que acabou de mencionar, funciona como um verdadeiro travão. Um verdadeiro travão. É assim, a pessoa que fica na roda do hamster, não é? Ali, e há pessoas que ficam felizes assim, não faz mal. Cada um escolhe, mas sabe tão bem sair da roda e vir explorar o campo e vir ver que há outras maneiras e que não é preciso fazer como foi sempre assim, e que se perdem muitos momentos de conexão connosco mesmo e com os outros quando fazemos como sempre foi. Eu dou um exemplo que é o comer à mesa. Eu vejo tantas mães perderem momentos
de conexão com os filhos, porque os estão constantemente a corrigir à mesa e eles olham para baixo e elas acham que estão a fazer o seu trabalho porque as mães delas fizeram, porque os avós fizeram, e eles vão imitá-las mais tarde e vão comer como elas não precisam de ensinar. Aquele momento é de conexão, é de perceber como é que eles estão a sentir, como é que foi o dia, que perguntas é que eles têm, o que é que eles querem saber sobre elas, ou eles, pais. E as pessoas perdem tempo demais a ter que fazer, porque sempre foi assim, e perdem momentos de crescimento com eles e com os outros. Há pouco falávamos no tema de levantar a mão e da predisposição e agora falámos no sempre foi assim, Sim. nessa rigidez de Sim. que sempre me fizeram assim. Sim. Somos nós muitas vezes que tragamos o nosso próprio crescimento. Somos nós que sempre, não, mais ninguém. A culpa não é dos outros. Isso é um traço narcisista, não é? Nós culparmos os outros por os nossos problemas. Se nós temos problemas, quais é que eles são e como é que os vamos resolver? Não são culpa de ninguém, a não ser nós mesmos que deixamos que aconteça. Ou porque não travamos limites, ou porque não trabalhamos no que temos que trabalhar em nós para os superar. Durante muitos anos, e já falou no tema da Ásia, de Singapura, teve também algum tempo a trabalhar o mercado em Angola. Uhum. Quão diferente é trabalhar estes mercados, não é? Portugal, a Ásia, a África, e como é que enquanto profissional, como é que se vai adaptando a estas diversas realidades? Fiz isto com o meu marido, com a minha equipa, não fiz sozinha, e isso foi logo uma grande ajuda. Dito isto, sendo que não estávamos com nenhuma organização maior que nós, houve todo o desafio, além da adaptação cultural, de crescimento de uma empresa que estávamos a traçar caminho nós sozinhos pela primeira vez, eu e o Miguel. Portanto, foi assim um crescimento duplo, espetacular, super desafiante, muito difícil muitas vezes, com duas crises pelo meio. Foi a crise de 2008 e que foi a pandemia. E eu acho que sem a ajuda da nossa equipa, que tem o mesmo sentido aventureiro que nós, e corajoso e profissional, são grandes profissionais, e também da confiança dos nossos clientes, não tinha acontecido. Portanto, eu acho que não se faz sozinho, não é? Acho que tem que haver uma vontade de crescimento pessoal e não só profissional, também pessoal, não ir com imensas manias e eu sou assim, ou sempre foi assim, não. Eu acho que quando se viaja e se vai para fora, e se vai trabalhar fora, ou se leva a empresa para fora, tem que se ir com um respeito cultural enorme, com uma humildade de ver como é que as outras pessoas fazem. Nós não sabemos tudo. Se calhar até posso crescer aqui, aprender da forma que eles fazem. E tudo isso eu acho que contribui para que a cultura de uma empresa mude, cresça, se torne mais fluida, mais abrangente e é bom para todos. São mercados muito distintos. São muito. Então, primeiro primeiro já tínhamos projetos em vários países pontualmente, sobretudo a Europa. Depois houve uma cliente que nos levou para Angola e depois fez sentido o Miguel e um sócio nosso da altura que estavam também a mudar-se a empresa deles para Angola, fazermos em conjunto e levarmos a Viterbo para lá. Tínhamos negócio lá, fez sentido implementar uma estrutura para servir melhor e ter o nosso serviço, que é bom cá, também ser excelente lá, não é? Nós gostamos de quando vamos para um sítio, o serviço é o mesmo. Portanto, queríamos mesmo que levar o profissionalismo e há sempre uma intenção de um interchange cultural, quando nós vamos, de um respeito enorme cultural para onde quer que vamos e de adaptação nossa ao lugar onde estamos. Portanto, Angola foi assim, era fácil porque havia tantas estava a acontecer em tantas empresas em Portugal, não é? Eu estar a trabalhar entre Angola e Portugal, que ia-se lá todos os meses, bem, fazia-se bem as coisas, tínhamos lá uma equipa incrível também, marcar presença, portanto a língua é a mesma, portanto correu tudo como nós achávamos que iria correr e foi uma aprendizagem porque as coisas são sempre diferentes noutro lugar, não é? Portanto, acho que fica-se sempre um bocadinho, eu acho que se tem que ter sempre espaço para não ir impor
em lado nenhum, e para aprender e construir de novo, mesmo que já se tenham coisas implementadas. Eu acho que foi a nossa grande lição em Angola. Depois, naturalmente, outra cliente, que fizemos uma casa cá, depois fizemos em Lugano, na Suíça, a certa altura, na altura da crise de 2008, mudou-se com o marido para Singapura, disse, achas que és capaz de fazer a nossa casa em Singapura? Eu disse, quem faz em África, quem faz, já tínhamos feito no Brasil, vamos embora, vamos para a Ásia. O Miguel viveu em Macau, tínhamos conexões também em Hong Kong, em Singapura não. Eu tinha a minha melhor amiga da universidade, era de Singapura, mas vive em Hong Kong, ainda é uma pessoa muito próxima minha, por isso pôde-me orientar nesse aspecto também a nível de Singapura, e começámos estando cá, com tudo o que isso implica, mas como já percebeu, eu sou uma pessoa que facilita as coisas, não estou a olhar para o difícil que é acordar de noite e ter reuniões, eu acho que quando se está a criar algo que se gosta e se está envolvido numa coisa que está a crescer, num projeto que se vê e que se quer contribuir para fazer acontecer, não se pensa nessas coisas, está-se mais a contribuir do que a arranjar entraves, não é? Portanto, foi fluindo, fomos indo cada vez mais, um projeto que foi esse deu em mais projetos, e a certa altura o Miguel, que é o gestor e é quem coordena toda a parte de crescimento e de financeiro da empresa, disse, isto faz sentido nós implementarmos um escritório na Ásia, há imenso potencial, estava a decrescer cá por causa da crise, que era 2008, faz sentido, vamos a isto, fizemos, e depois houve uma instalação que eu vou lá fazer para um projeto e vi, não, é aqui, temos que trazer a nossa família, temos que vir ter uma experiência completamente diferente. A equipa de Portugal está bem, está estável, conseguimos trabalhar de longe, ainda não havia esta coisa dos Zooms nem nada, arranjámos um programa que havia para reuniões entre países, para ter reuniões, e tudo isto, toda esta aprendizagem cultural, mesmo em diferentes culturas, fez com que a empresa se tornasse uma empresa super adaptável. A nossa equipa, que também reagia ao princípio, porque as pessoas estão dentro do enquadramento, hoje em dia são pessoas super flexíveis, com um growth mindset, com vamos embora, já perderam o medo do risco, do novo, viajar, não querem ir. Portanto, esse intercâmbio, que é o que eu acho que foi e que continua a ser, continuamos a trabalhar fora também, só nos acresce como empresa, e ano a ano, obviamente há desafios, vamos então ver where do I grow from here, não é? Como é que eu cresço daqui, e uma pessoa não dizer, como o Simon Sinek, que eu gosto muito, diz, não é porque é que eu vou fazer isto, é como é que eu vou fazer isto. É start with why. Começa com como e não começa porque é que eu tenho que fazer isto. Quando regressam a Portugal, o enquadramento de mercado, uma vez mais, completamente distinto, como é que foi esse regresso, Horacinha? Olha, foi mais difícil voltar do que ir, vou ser sincera, porque venho com crianças em várias frentes, não é? Venho com uns filhos que só tinham memória da Ásia, porque quando foram eram pequenos, e vêm para um ensino tradicional, para um mindset fixo, e tiveram imensa dificuldade em adaptar-se. Imensa. Foi psicologicamente muito, muito difícil para nós, para eles, portanto para nós pais, a readaptação deles em Portugal. Depois, Portugal tinha mudado muito. Nós voltamos em fins de 2013. Portugal já estava a bombar e foi espetacular ver Portugal. Nós fomos com Portugal muito deprimido em todas as frentes, todas as empresas, ninguém sabia o futuro, não é? 2008 foi um crash mundial e chegámos lá, aliás, e as pessoas, Portugal e Grécia, estavam no fim, não é, do balde europeu, e as pessoas, quando chegámos lá, nós vimos de Portugal, as pessoas punham quase a mão no ombro e diziam, estás bem, quase, e quando saímos, vais para Portugal, que espetáculo, nós também estamos a pensar em viver para lá. É incrível o que Portugal fez, isto mostra o potencial dos portugueses, não é? Que podem ser mindset fixos, mas eu acho que a alma portuguesa é mindset de crescimento. Portanto, somos todos uns desenrascados, uns criativos, porque acho que o povo português é hiper criativo, e foi um bocado castrado durante os séculos, mas é um povo explorador que
E isso mostrou-se depois da crise. O que é que Portugal fez e o que é que os portugueses fizeram. Não é que Portugal fez, porque foram os portugueses. Portanto, foi chegar a um Portugal espetacular e houve uma adaptação cultural quase no inverso, não é? Espera aí, que eu não estou habituado ao país assim, as pessoas um bocado em modo de sobrevivência ainda, a sair da crise, o interesse internacional. Portanto, foi uma readaptação que foi difícil, porque todas as adaptações são difíceis, mas nós adaptámos ao novo Portugal e eu acho que espetacular onde Portugal está e o que estamos todos a fazer. Tem sempre muita vontade de se manter muito atualizada, muito atenta a tendências, muito atenta àquilo que se faz, digamos assim. Como é que é este seu processo de criar? Onde é que a Gracinha, de alguma maneira, vai buscar quase que a sua inspiração para depois cuidar do outro através daquilo que faz para ele? Eu costumo dizer, e é uma frase que era um bocado o lema da nossa universidade, que era: encontras inspiração em tudo e se não encontrares, olha outra vez. E isto é uma coisa completamente espontânea minha. Eu só de estar aqui, se calhar, já estou a ver aqui coisas que me vão inspirar ou que me estão a inspirar para criar qualquer coisa. Esta conversa não tem que ser coisas, podem ser palavras, podem ser músicas, podem ser luminosidade, podem ser moods das pessoas, pode ser uma conversa. Por isso eu acho que o meu processo tem um lado muito psicológico, de análise e de observação, e é bastante pragmático, e depois, a partir daí, eu sou um átomo livre. Portanto, eu gosto de me largar e muitas vezes me desafiar a sair da minha zona de conforto. Portanto, não gosto de repetir a mesma coisa. Gosto de estar sempre a mudar. Gosto de vários estilos diferentes. Gosto de criar de várias formas diferentes. Às vezes preciso estar fechada sozinha. Às vezes gosto de estar numa mesa com 20 pessoas a fazer brainstorming. Portanto, eu não tenho uma regra fixa. E eu acho que é isso que eu gosto. E é isso que vai evoluindo e vai-me fazer ser tão adaptável a vários tipos de clientes, de projetos e de equipa. Porque eu não trabalho sozinha. A Viterbo tem uma equipa espetacular e eu escolho pessoas com esse perfil, que criam também de formas variadas, que são, como se diz hoje em dia, multi-ifanados, têm muitos ífanes, não são só uma coisa, multidisciplinares, e isso faz com que se tenha uma linguagem criativa diversificada, e o progresso e o processo de criação vem daí. A Gracinha estava a dizer o tema do átomo livre que se sente, mas eu li também numa entrevista sua que não só se sente, como as pessoas também a identificam como tal. De alguma maneira, isto pode ser um dos segredos do seu sucesso. O facto de ser um átomo livre. Eu acho que é de certeza a forma... eu acho que é de certeza por isso que muitas vezes eu sou um elemento disruptivo na vida das pessoas. Há quem gosta, há quem não gosta. Depois julguem como quiserem. Mas eu sou muito direta, sou muito honesta. E para mim a verdade é um valor implacável. E eu digo o que eu penso, eu digo o que eu sinto. E digo na vida pessoal e digo na vida profissional. E pronto, e às vezes eu tenho coisas que é o que eu chamo de conversas desconfortáveis. Tenho com o meu marido, tenho com os meus filhos, tenho com a minha empresa e tenho com os meus clientes. Mas eu torno essas conversas desconfortáveis como momentos de crescimento. Não são ataques de todo. Depois há quem as entenda, há quem não as entenda. Tenho aqui de trabalhar em si para entender. As pessoas que não trabalharem eu vou continuar a ofender, porque não vão entender o que eu estou a dizer. As que forem crescendo, depois teremos uma conversa mais à frente, onde se calhar conseguimos comunicar outra vez. Mas isto faz com que eu analise as pessoas, há um lado psicólogo meu, e que faça traduzir a minha presença de várias formas. Não penso nisso, sou espontânea, e a questão do átomo livre, acho que as pessoas veem esse elemento disruptivo como um átomo livre, que às vezes é desconfortável. Gracinha estava agora a falar em valores. Se fizer o processo de olhar para estes mais de 20 anos, em que é que acredita que são os principais alicerces nos quais este caminho tem estado assente? Eu acho que eu vou mais do que ando. Portanto, alicerces é difícil, se calhar, eu identificar. Mas, como lhe disse, acho que
a verdade é muito importante para mim. As pessoas serem verdadeiras, eu ser verdadeira comigo mesma, e às vezes aceitar as coisas que eu tenho que mudar, os meus defeitos constantemente. O meu bolo de anos este ano dizia not the same I was last year. Eu não sou a mesma que era o ano passado. E eu acho que eu não sou a mesma que era ontem. E se calhar uma conversa ou outra que tive hoje de manhã já me mudou. E eu acho isso incrível, porque a vida é tão curta e podemos fazer disso uma infinidade de momentos. E eu acho que há dois grandes valores, que é a verdade e o amor. E a verdade centra-nos e põe-nos no momento onde estamos, o quão difícil seja de aceitar, ou o passo para a frente que nos pode fazer dar, sejam difíceis, sejam fáceis. O amor salva tudo. E o amor tira-nos de momentos de fúria, dá-nos paciência, dá-nos vontade de querer ser melhor, dá-nos vontade de ajudar, de crescer. Portanto, eu acho que para mim são os dois grandes valores de vida. Tem sido também, ao longo da sua carreira, subejamente distinguida com inúmeros prémios, embora eu acredito que não faça naturalmente o seu trabalho com a intenção de receber um prémio. Isto é também o reconhecimento do tanto que dá de si àquilo que faz aos outros? Do tanto que damos de nós na Viterbo. Os projetos são de todos nós. Eu tenho uma equipa incrível, não só os que estão agora, como os que já não estão. Eu acho que sempre uma coisa que eu faço questão é de me rodear de humanos incríveis e de largar os quais eu acho que não estou alinhada com. Não acho que são piores nem melhores, eu acho que nós estamos alinhados ou não com pessoas em várias fases diferentes da vida e temos que aceitar isso, temos que ser honestos e verdadeiros nisso e acho que os prémios que recebemos na Viterbo não são meus, são nossos e são de todas as pessoas que já lá passaram e que já trabalharam nos projetos que quase ganharam os prémios. Há pouco referenciou um autor que gosta muito. Se nos levarmos até ao mundo das leituras, quais é que são as suas? A minha avó era escritora, eu leio e tenho rodeada de livros desde muito, muito nova e adoro ler, adoro escrever, adoro o ritual do diário gosto muito de, neste momento, alimento-me diariamente de leituras de autodesenvolvimento. Acho extraordinário o mundo que há hoje em dia de conhecimentos que nos pode ajudar em tantas frentes da vida. Acho que, como fui formatada numa educação tradicional, acho que tenho um universo de coisas para aprender e quero muito aprender porque vejo que quando as aplico me abrem 50 portas e me conectam mais comigo, com os outros. Portanto, ando muito interessada nisso e também me ajuda muito a conectar com os clientes, com a história deles e acho que traz muito aos meus projetos, não só privados como públicos, e porque a vida é feita de pessoas e se nós pudermos aprender ferramentas que as ajudam, já estamos meio caminho andado, não é? De ajudar na vida os outros. Portanto, o Simon Sinek, primeiro, acho que a primeira leitura para quem quer começar a tocar um bocadinho no seu autodesenvolvimento é o livro chamado Mindset, da Carol Dweck. Foi a pessoa que inventou o conceito de Mindset, ou que lhe deu um nome, pelo menos, não inventou, mas que lhe deu um nome e que explicou o impacto do Mindset na vida das pessoas e que é fluido e que podemos mudá-lo e que somos seres eternamente em crescimento. Portanto, o Mindset da Carol Dweck, o Start with Why, começa com porquê do Simon Sinek, também é outro que eu acho muito importante, e depois o Green Lights, do Matthew McConaughey, que é espetacular, porque ele fala, é um bocado uma autobiografia, o Luzes Verdes, acho que em português, ele fala de uma autobiografia e fala exatamente do travão, da luz encarnada que as pessoas metem na vida e como podemos escolher olhar para as luzes verdes desse momento e podemos escolher ficar nesse momento frustrados, com fúria, a deixar que os nossos traumas, que todos temos, traumas pequenos e traumas grandes, nos pesem, ou podemos seguir em frente e olhar para as luzes verdes desse momento e aprender com esse momento e seguir em frente. É um livro muito interessante. Qual é que acredita que possa ter sido o momento mais desafiador da sua carreira?
Foi muito desafiante ser mãe de filhos pequenos, 4 filhos, e ser tão nova, a abraçar projetos tão importantes para Portugal e com tanta responsabilidade. Não posso mentir, porque acho que toda a gente passa por isso, homens e mulheres, que houve um bocadinho um imposter syndrome, um síndrome impostor de eu pensar, eles acham que eu consigo fazer isto, mas eu não consigo fazer isto. Mas nunca desisti, porque conseguia. E no fundo era aquela vozinha lá dentro a tentar-me puxar para baixo. Mas havia sempre outra, que é uma coisa que eu tenho, que dizia, não ligues, continua, continua, vais conseguir, rodeia-te das pessoas certas, faz isto com pessoas, aprende, vai em frente. E no fundo consegui. Se um atleta de alta competição, se uma equipa de futebol tem um treinador que puxa para cima, muitas vezes eles nunca marcaram um penalti e vão ter que marcar o primeiro penalti no seu europeu. Não faz mal se errarem, não é? Esta história agora do João Félix que errou, ele foi um espetáculo. Eu só lhe queria mandar uma mensagem, não o conheço, no Instagram, a dizer, tu vais ser grande, tu ainda bem que erraste, porque vais fazer muito mais. E foi o que me aconteceu. Gracinha, muito, muito obrigada pela nossa conversa e obrigada, sobretudo, pelo seu mindset. Obrigada. E eu agradeço-lhe imenso a conversa, foi ótimo. Obrigada, até ao próximo Profiler.